Nessa aula eu quero trazer para vocês sobre planejamento e organização, que a gente chama de dupla dinâmica e essencial, aí mais uma competência essencial para a nossa função aqui enquanto consultor, líder e empreendedor. Não adianta, pessoal, a gente ser extremamente criativo, a gente usar de todas as demais competências que a gente falou aqui, criatividade, inovação, outras competências até de habilidades emocionais, como inteligência emocional, mas a gente não ter planejamento e organização. Se a gente não consegue se planejar e se organizar na nossa função, todas as outras competências podem ir por água abaixo. Então essa competência, essa dupla dinâmica de competências, que é o planejamento e organização, elas vão nos proporcionar a gente ter previsão das nossas atividades, né? A gente conseguir ter uma organização de previsão, a gente monitorar a nossa rotina, as nossas atividades, a gente conseguir executar isso de uma forma mais plena, realmente chegando ao nosso objetivo, e com isso a gente sempre vai resultar em ganho de tempo e aumento de produtividade. Então, gente, sem essa dupla dinâmica, é impossível a nossa função dar certo dentro dos nossos projetos. E aí, para isso, eu vim trazer para vocês aqui nessa aula, primeiro algumas ferramentas práticas e úteis que a gente sabe, mas eu gostaria de reforçar. Então, de dicas práticas, né, algumas que eu menciono no material, é você criar uma organização na sua rotina, que não tem rotina, né, porque a gente não tem muita rotina, mas a gente tem minimamente ali a nossa agenda de reunião, que deve estar bem organizada, o nosso horário do dia ali, mais ou menos, que a gente vai focar em ver os nossos e-mails, para que a gente também não acumule demandas, que também é um outro aspecto importante aí dessas dicas práticas, né, não acumular demanda. Dentro daquelas nossas demandas, a gente listar nossas tarefas, seja por esses aplicativos que existem, seja num bloquinho de papel, num caderninho, mas a gente listar as nossas tarefas do dia, da semana, a gente entender dentro daquelas tarefas o que é possível delegar, o que de fato tem que ser a gente, né, para a gente poder otimizar ali a nossa rotina. A gente, enquanto um solucionador de problemas, em busca de melhoria e aumento de eficiência, a gente também tem que pensar isso dentro da nossa rotina. O que a gente consegue fazer para deixá-la mais eficiente dentro dessa nossa organização, desse nosso planejamento? Então, por exemplo, se eu tenho uma agenda fixa no cliente, se eu preciso ir toda quarta-feira de manhã, e à tarde eu tenho uma outra agenda mais flexível, será que eu posso botar uma agenda que seja numa proximidade, num lugar mais próximo, né, para juntar ali, lembrando que o consultor às vezes tem N projetos em paralelo, ou como que eu posso fazer a minha dinâmica, meu plano de trabalho ali da minha semana, do meu mês, para deixar ele mais eficiente. Uma outra coisa que a gente perde muito tempo, normalmente, é com ineficiência nas reuniões que a gente faz. Eu vejo que até melhorou de um tempo para cá, em função da pandemia, essa questão do trabalho remoto, de reuniões online. Eu acho que as reuniões até ficaram mais produtivas ali, mais com foco, mais com objetivo no ponto que a gente quer tocar ali naquela reunião. Mas é muito comum a gente entrar numa reunião com um foco, com um objetivo que a gente necessita tratar, e a gente às vezes dá volta em vários pontos. Então, se organizar para as reuniões, né? O que a gente tem que falar nessa reunião, que assuntos que a gente tem que tratar, como que a gente não vai fugir muito do assunto, para que a gente seja objetivo e não perca muito tempo com essas agendas de reunião. Eu não sou, gente, aquela pessoa que acha que tá ali em reunião, só tem que falar daquele assunto. Eu acho sim que a gente também tem que ter um momento de descontração, às vezes falar num outro tema, às vezes até a nível mais pessoal. Eu sou zero contra isso, pelo contrário, eu acho que essa leveza no dia a dia, a gente trabalha tanto, a gente precisa até para ser mais produtivo, mas com uma organização e com um planejamento. Bom, vocês leem a lista, não vou ficar aqui perdendo muito tempo com isso também, para a gente também aí focar na eficiência da aula, mas eu quero trazer também algumas ferramentas metodológicas para vocês, em especial de planejamento estratégico que a gente usa aí ao longo dos nossos projetos, nossa rotina intensa de trabalho. A primeira ferramenta que eu queria falar, eu não sei se aqui alguns conhecem, se todos conhecem, mas é o Canva. O Canva de modelo de negócio, que é uma ferramenta bem legal aí, principalmente para os empreendedores, eu acho, mas a gente consegue usar aí no nosso planejamento estratégico também, dentro da consultoria, dentro da nossa equipe, né? Quando a gente vai se planejar para o próximo ano, para o próximo semestre, junto com os nossos times.
Então agora eu vou falar rapidamente sobre o modelo Canva de negócio. É um modelo de negócio bem bacana, porque ele é muito visual, é um template que dá para fazer coletivamente, junto com um grupo, junto com um time, que ele é bem legal para fazer um plano estratégico, para você pensar desde o início qual a proposta de valor, de onde você quer chegar, seja o objetivo de dado projeto, ou seja na sua empresa, construindo ali seu modelo de negócio. Então ele é muito bacana. Eu vou botar aqui na tela para vocês e eu vou falando rapidamente sobre cada passo e vou deixar o material sobre ele aqui aqui no PDF também, no material da aula, tá? Então, quando a gente começa o Canva, a gente começa pelo que a gente quer fazer. Qual é a nossa proposta de valor daquele projeto nosso? Aonde a gente quer chegar? E aí a gente escreve ali bem especificamente os produtos que a gente quer fazer, qual o resultado do nosso trabalho, o que a gente vai entregar com ele, quais são os documentos que a gente entrega, quais são as informações, quais são os produtos, enfim. Depende do projeto que a gente está fazendo naquele momento. Aí depois a gente começa a colocar nessa parte inicial que vocês estão vendo na imagem, o como. O como seria o quê? São as principais parcerias ali que a gente vai ter, ou seja, quem vai ser nossos parceiros, nossos fornecedores para executar aquele projeto. O outro aspecto, quais são as principais atividades que a gente tem que executar, as principais ações para esse negócio funcionar e quais são os principais recursos exigidos para aquele modelo funcionar. Eu vou deixar um exemplo para vocês aqui também, junto com o material, tá? E para quem? Depois é o outro lado, ali do outro lado que a gente vai estar construindo no modelo Canva, que vocês estão vendo na tela, que seria como é que é o nosso relacionamento com o cliente, ou seja, como vai ser a nossa relação ali com os clientes que a gente vai estabelecer para aquele projeto, para aquela iniciativa que a gente está tendo para construir esse Canvas. Qual é a minha segmentação de cliente que eu preciso atender, porque isso diz muita coisa, então isso é muito importante para o meu plano estratégico. Quem são os clientes que eu vou atender, qual é o perfil de pessoas, o ambiente, a cultura, e quais os canais que a gente vai se comunicar, porque isso vai ser muito importante lá no nosso projeto, na nossa iniciativa, para a gente ter um bom plano de comunicação, por exemplo. E na nossa parte de baixo, aí que vocês estão vendo no modelo Canva, a gente vai colocar a nossa estrutura de custos, ou seja, quais são os custos envolvidos, como que a gente vai considerar, quais todos os custos que a gente considera, e do outro lado, como vocês estão vendo, as receitas, né? Que é quanto e como você vai receber dos clientes. Isso é de uma maneira geral o Canva e a gente vai utilizar para cada caso conforme necessário ali, dependendo de um projeto, se é para um empreendedor, para sua empresa, aí vai depender do nosso cenário, do nosso ambiente. Agora, pessoal, eu vou falar da ferramenta SWOT, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou já devem conhecer, e a gente usa muito também para plano estratégico. Então, para a gente organizar nosso ano, inclusive aqui na Orla, a gente usa essa ferramenta para a gente se planejar para o ano. Essa ferramenta, é uma sigla, né? É uma sigla em inglês, mas traduzindo para o português, ela vai significar os pontos de força, fraquezas, oportunidades e ameaças que a gente tem para aquela empresa, falando com o empreendedor, ou até quando a gente quer usar ali para um projeto grande que a gente precisa se organizar, ou às vezes a gente faz também projetos de planejamento estratégico para a empresa. Então a gente também usa fazendo um SWOT para a empresa, para o nosso cliente. Aí a gente vai deixar aqui na tela também a imagem, né, a carinha do SWOT para vocês verem, e eu vou explicando aqui rapidamente para vocês como é que ele funciona, e mais uma vez repito que o material também vai estar aqui no anexo do material da aula. Então, quando a gente fala de força, o S e o W, ele significa força, que vocês estão vendo aí no primeiro quadrante, e no quadrante do lado, as fraquezas. Esses a gente chama que são os fatores internos. São os fatores que competem a gente mesmo, que a gente tem a possibilidade de mudar, que a gente interfere naquele processo. A força são os fatores positivos, que a gente consegue interferir, e as fraquezas são os fatores negativos que a gente interfere. Então, quais são as nossas maiores forças ali, nossas maiores competências dentro daquele projeto, dentro daquela organização, e quais são as nossas fraquezas, sendo os nossos pontos negativos. Na parte de baixo, que vocês estão vendo, seria o O e o T, né? Que seria as oportunidades e as ameaças. As oportunidades e as ameaças, elas são os fatores externos à organização ou ao nosso projeto. A gente não consegue interferir diretamente, mas a gente precisa conhecer eles
para que a gente tome as nossas ações mais assertivas no nosso plano estratégico. Então, esse é mais ou menos o SWOT. SWOT parte daí. Daí, quando a gente lista todos esses fatores, a gente consegue ter um planejamento estratégico mais assertivo e um plano de ação com todas as ações que eu vou tomar a partir de todos esses itens que eu listei nas forças, nas fraquezas, nas oportunidades e nas ameaças. Ou seja, os meus fatores positivos e negativos, internos à organização e externos a ela. Agora eu vou mencionar para vocês rapidamente sobre as 5 forças de Porter, que é uma ferramenta de planejamento estratégico bem focada para os empreendedores. Ou se a gente, enquanto consultor, faz um projeto de planejamento estratégico para uma empresa que está abrindo no mercado, ou uma empresa já existente, mas que está abrindo uma nova segmentação, essa ferramenta é muito bacana. As 5 forças de Porter, de antemão, são 5 aspectos que a gente tem que listar e pensar de ameaças para o nosso negócio, coisas que podem colocar o nosso negócio em risco para a gente fazer um plano estratégico também mais assertivo. Então eu vou botar aqui na tela e eu vou mencionar rapidamente cada um deles, depois vocês podem olhar mais detalhes no material anexo. Então a gente começa, primeiramente, entendendo qual a rivalidade entre os concorrentes. Quem são os nossos concorrentes? O quanto difícil é ou não entrar nesse mercado ou nessa segmentação específica. A outra ali, agora vamos para os dois aspectos que estão acima, seria qual é o poder de negociação com os meus fornecedores, é a gente entender quem são os fornecedores, qual é o grau de diferenciação entre eles, custo de produção, possibilidade de um fornecedor acabar virando um concorrente nosso, enfim, uma avaliação sobre os aspectos dos nossos fornecedores. Do outro lado ali é a ameaça de produtos substitutos. Quando a gente cria um produto novo, qual é a possibilidade, quais são as possibilidades daquele produto ou daquele serviço, quando a gente está falando de serviço, ser substituído por outro produto ou serviço, o que vai ameaçar também o nosso negócio. Então a gente começa a listar quais são essas possibilidades, aí tentar, imaginar com criatividade, com benchmark, com pesquisa de mercado, funciona muito, para a gente tentar entender se existem outros produtos que podem substituir, acabando com que a gente extermine ali o nosso produto ou serviço que a gente está desenvolvendo novo. Então, ali na parte de baixo, a gente tem mais 2 aspectos, que um deles é a ameaça de novos entrantes como concorrentes, ou seja, da gente ter novos concorrentes nesse nosso mercado. Isso, o que vai caracterizar? Se tem custos altos de investimento, dificulta. Quais são as facilidades ou dificuldades que vão dizer pra gente se vai ser fácil ou difícil a gente ter rapidamente novos concorrentes? Eu me lembro muito bem, há vários anos atrás, talvez uns 15, 20, não sei ao certo, quando começou aquele Yogo Berry, se não me engano, que era um sorvete de iogurte, que era um sorvete mais saudável, com base de iogurte. E quando começou aquilo, eu fui uma das que falei, meu Deus, que ideia brilhante, E começou a abrir em todos os lugares, todo mundo abriu franquia daquilo. Eu falei, meu Deus, precisam estar ricas. No ano seguinte, tinha centenas de concorrentes. Então, assim, era uma coisa fácil de entrar no mercado também. Apesar de ter sido uma franquia, enfim, com vários fatores, mas é por aí que a gente começa a avaliar. E mais uma vez, as pesquisas de mercado funcionam muito bem. E por último, é o poder de negociação dos nossos clientes. Quando que os compradores dispõem as diversas opções parecidas ali para escolher, ou ter tempo para tomar uma decisão de compra, como é que é ali a gente já analisou o nosso poder de negociação com os nossos fornecedores, e agora como é que é o poder de negociação dos nossos clientes com a gente? Todos esses 5 aspectos que a gente falou aqui vai nos dar informações importantes para a gente se precaver bem, para a gente minimizar os nossos riscos na hora que a gente faz um plano estratégico para o nosso negócio ou para uma nova segmentação dentro da nossa empresa ou a do nosso cliente quando a gente é consultor. E por último, gente, das ferramentas que eu queria pincelar aqui para vocês de planejamento estratégico, tem o OKR, que é uma ferramenta, uma metodologia, na verdade, que está bem alto aí, que é bem interessante. O OKR, ele significa, traduzindo para o português, objetivos e resultados-chave. Então, ele faz com que a gente consiga definir ações assertivas
para que a gente tenha um resultado no plano estratégico mais eficiente.